Olá, como vários de vocês já sabem, eu trabalhei como professor de inglês por mais de 30 anos e trabalhei em escolas por pouco tempo, né? Fui professor da escola CNA por 3 anos e meio, foi a escola que eu fiquei mais tempo. O problema de trabalhar numa escola é que você está sujeito à metodologia da escola, mesmo que a sua metodologia seja melhor. Você é obrigado a seguir o que a escola diz que você tem que seguir. E para mim não dava. Quando você está no começo da sua carreira, ok, mas depois de anos você já tem a sua metodologia, tem a sua forma de atingir os alunos, você tem a sua crença naquilo que vai dar certo e a tua experiência. Então é melhor você ser um autônomo. E foi o que eu fui a maior parte da minha vida. E agora eu me encontro aqui diante de vocês com total liberdade para falar aquilo que eu quiser, aquilo que eu achar que seja necessário falar, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Que eu não sou, por exemplo, um jornalista, ele é obrigado a falar o que a emissora dele permite que ele fale, né? Eu não sou um pastor assalariado de uma igreja, onde ele também tem que falar somente o que a igreja permitir. Então, eu tenho essa liberdade, até, eu diria assim, rara, né? Sendo assim, você não vai, eu já falei sobre isso, você não vai ver no jornalismo alguém falar sobre Satanás ou sobre Deus, né? Deus pode até falar de alguma forma, isso pode de uma forma assim distorcida ou fantasiosa, né? Quando falam de Gênesis, por exemplo, na Rede Globo, fala, diz a lenda que quando Deus criou Adão, né? Diz a lenda, né? Quando Deus criou Adão, então a palavra de Deus é uma lenda. E Satanás não é mencionado num jornal porque eles são muito inteligentes, muito éticos, pessoas muito extraordinárias para falar de Satanás. Só que ele existe e ele influencia demais. E a minha pergunta nesse vídeo aqui não cabia mais no título, senão eu ia pôr, o presidente Trump tem um pacto com o diabo? Essa é uma pergunta muito forte e você não pode responder assim, ele tem ou ele não tem, simplesmente porque você acha, ou então, vamos dizer que você, para provar a sua ideia, você precisa realmente um fato, né? Então, quando se trata de coisas espirituais, não é assim que acontece. Jesus fala assim, pelos frutos os conhecereis, né? Quais são os frutos da vida do presidente Trump? Quais são os frutos, né? Aquilo que ele está fazendo espelha uma comunhão com Jesus Cristo, né? O que ele está fazendo espelha Jesus Cristo, né? Ou espelha Satanás, né? Satanás tem o caráter dele, tem as estratégias dele, ele tem a maneira de agir, tem o caráter dele, as características dele, são mostradas na palavra de Deus, né? E eu pus o Trump só porque para caber no título ali, né? Eu posso falar do Putin, eu posso falar do chinês, que o nome dele é meio chatinho de falar, não vou tentar. Posso falar do Lula, que para muita gente olha, Lula, desculpem, mas eu já morei na Inglaterra, o terceiro mundo para eles não quer dizer absolutamente nada. É que a gente está aqui no Brasil, Lula é o presidente do Brasil, você fica, nossa, Lula não apita em nada, porque ele é do terceiro mundo, tá? Ele fala só as ideias dele assim, mas desculpe, eu não vou nem entrar nesse mérito, porque o meu objetivo aqui, não vão se esquecer, o canal chama Espiritualidade Cristã, é falar de espiritualidade. Então, tá, Trump, Xi Jinping, é esse o nome? Faz de conta que é Putin de um lado, aí tá, agora tem a Groenlândia,
os europeus ali defendendo a Groenlândia, etc. Né? Aí tem o Irã, de ponta cabeça no momento. Teve no passado a morte do Saddam Hussein, do Osama Bin Laden. Então, só existem espiritualmente dois lados. Só existem espiritualmente dois lados. Não tem como estar no meio. A pergunta é: de que lado esses líderes mundiais estão? Eles estão buscando a Cristo? Eles estão representando a Cristo? Satanás não tem nenhuma influência na vida deles? Satanás não tem ajudado nas reuniões, nas decisões deles? Sabe, existe muito segredo nesse mundo. Nós somos crianças perto desses líderes mundiais. Mas tudo indica, tá, de pessoas que viram coisas, que ouviram. O Satanás, dependendo de quem for, ele tem encontro pessoal com esses líderes. Pessoal. Tá? Isso é muito forte, mas acontece. Acontece. Ok? Então, assim como você vê no Velho Testamento, né? O diabo interferindo numa guerra ou em outra, ele não fica passivo. Ele não fica de braços cruzados diante de uma crise mundial. Então, o que ele está agindo, né? O que está acontecendo? O que é que te preocupa? O aumento do petróleo, a falta de comida no supermercado? Será que tudo isso não é uma cortina de fumaça? Será que o diabo não quer mais do que isso de você? Ou Deus, então, no caso? Será que Deus não quer algo de você numa hora dessas que você não está correspondendo? Quando você vê uma guerra, você ora mais? Ou não muda nada na sua vida? Quando tem uma crise mundial dessa, sua vida espiritual, ela sofre uma mudança? Há uma intensidade na sua busca por Deus? O que é mais importante para você? Saber se o Trump vai atacar a Groenlândia ou entender por que o teu vizinho bate na esposa dele? Aí do lado da tua casa. O que te interessa mais? Onde você pode ser usado? Deus vai te levar lá nas Nações Unidas para falar sobre o assunto? Ou Deus vai tentar usar você como instrumento para converter o teu vizinho violento, para que ele pare de bater na esposa dele? Que a tua influência seja tão forte que ele resolva realmente que está errado bater na esposa dele. Está entendendo? Enquanto toda essa cortina de fumaça política ocorre, as coisas espirituais se multiplicam e nós não percebemos. As trevas aumentam. Aí você pode falar: oh, mas você é profeta do caos? Não, eu não sou. A Bíblia relata que por um bom tempo dará a impressão de que o diabo está vencendo a coisa. Vai ter crises mesmo, fome. Jesus faz um quadro bem negro das coisas, terremotos e isso e aquilo, e depois disso aí, quando Deus assumir o controle de uma vez, aí é o fim do mundo, não tem mais o que ser feito. É nessa hora que nós temos que nos preparar para o fim do mundo, para o encerramento da história. Como? Espiritualmente. Sabe, eu acho engraçado uma pessoa que nunca sai nem do bairro dela e quer ficar inteirada tanto do que acontece lá do outro lado do hemisfério, né? E aí acha que isso é importante enquanto a vida dela está destruída. Veja, o diabo faz você engolir um monte de informação que não transforma a tua vida. E ele está acabando com você.
E aí você fala, não, o diabo ele está com o Lula, não, o diabo está com o Bolsonaro, olha, meu, esses homens não servem a Deus. Para de falar disso. O evangelho é para falar de Jesus. O cristão, ele foi chamado de cristão pela primeira vez porque ele só falava de Cristo. A vida dele era Cristo. Ele não se metia nessas outras coisas. Depois a pessoa fala assim, não, mas o cristão tem que participar. Mas não participa de nada, são todos fantoches. O Brasil nunca foi tão corrupto e nunca teve tantos evangélicos no governo ao mesmo tempo. Quanto mais evangélicos tem no governo, mais corrupto o país fica. Você não percebe que tem alguma coisa errada nisso tudo? Ou você vai querer transformar o coração dessas pessoas? Você mesmo? Não, nós temos que nos preocupar com a nossa salvação, com o nosso caráter. Não podemos nos distrair, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, não é o reino do Brasil, o reino do Trump, o reino do Putin ou da China. Não tem que ser ansioso, não, porque a China vai engolir os Estados Unidos. Não vai, a Bíblia diz que não vai. A Bíblia diz em Apocalipse 13, isso é um estudo que a gente pode fazer outra hora, eu posso indicar links para vocês, quando for necessário. Os Estados Unidos vão liderar até a volta de Jesus. É o que diz a profecia. É o que diz a profecia. Quem vai dar as cartas são eles. Mas não, eu não concordo. Eu não vou nem dormir essa noite. Jesus não vai nem dormir porque você não concorda com a palavra dele. Ele falou. Jesus que falou. Jesus falou para João, o apóstolo João, o surgimento dos Estados Unidos, que os Estados Unidos seriam uma potência até a volta dele, a potência, não só uma potência, seria a potência mundial. Ok? Então, nós não podemos mexer nessas coisas. O que nós podemos mexer é no nosso caráter, na nossa preparação, na nossa entrega, nossa entrega a Deus. É o que nós precisamos. É o que nós precisamos. É o que nós precisamos. Informação que transforma. Informação por si só. E hoje está terrível com a internet. Todo mundo quer ganhar likes e faz vídeos mentirosos. Parece o Nelson Rubens, né? Ele falava, eu aumento, mas eu não invento. Né? Mas ele inventava assim. E aumentar, então, nem se fala, aumenta, né? Então, cuidado. Você não precisa disso. A pior parte é essa, você não precisa dessas informações. Não precisa. Muda nada. Não adianta saber que o Trump vai atacar a Colômbia, por exemplo, enquanto o seu filho está usando drogas no quarto dele e você não sabe. Não resolve. E é isso o que o diabo tem feito. Ele tem cegado as pessoas, tem cegado. Elas estão em trevas. Nós temos que sair das trevas para a luz de Deus. Precisamos enxergar aquilo que precisa ser enxergado. A gente fala mais outra hora sobre isso. Judas, que caiu muito nisso, tá? Judas tem muito a ver com essa crise aí. Judas queria ajudar Jesus para matar os romanos. Ele tinha planos muito melhores do que de Jesus, né? Judas, né? O estadista Judas, né? Ele sabia o que ia acontecer no Sinédrio, ir para lá, e sabia como ajudar Jesus a ser um verdadeiro líder para acabar com os romanos. Jesus falou, não, eu vim acabar com o pecado. Eu vim aqui para o mundo espiritual. E Judas não quis ver essas coisas, até que ele chegou ao ponto de trair a Jesus. Meus amigos, falei demais. Espero que essas palavras tenham te ajudado de alguma forma. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Nós precisamos da sua ajuda para que esse canal cresça. Se inscreva, se você ainda não é inscrito, ok? Deixe o seu like, porque são coisas, essas coisas todas o YouTube pede, e você fazendo isso de graça vai nos ajudar bastante
As suas orações também são de graça. E eu peço, porque ela nos ajuda muito. Nós estamos numa batalha espiritual. E se você quiser nos ajudar financeiramente, também tem o nosso Pix, também vai colaborar muito com esse trabalho, para que a gente faça outras, mais coisas. Nosso trabalho não se resume a esse canal, mas precisa de recursos para poder crescer e fazer muitas outras coisas para ajudar as pessoas. Eu vou fazer um vídeo outra hora sobre esse assunto mais específico, está na hora de eu fazer. Então, por enquanto é só. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém.